Fala, torcedor São Paulino, amigo do canal. Estamos aqui para gravar mais um programa Zica do Zica, do quadro do canal Los Borrachos. Lembrando que o primeiro duelo foi Rogério Ceni versus Zete, onde o Rogério Ceni acabou levando a melhor. E hoje vai ser um duelo de dois camisa 9 de respeito. Luiz Fabiano e França. Nossa senhora. Vamos, né? Só zica Só mesmo. Zica, né? Quem vai ser o Zica do Zica? E para falar sobre esse duelo, temos aqui com Marlos, Giovanni e Bruno Leco. Bruno Leco, como você começa com você falando agora então? Quem que você acha que é mais letal, mais artilheiro? França ou Luiz Fabiano? Mais artilheiro, dentro da pequena área, eu acho que o Luiz Fabiano é mais letal. Aquele cara do último passe, da última finalização, ali, aquele cara que só joga para dentro, eu acho que é uma característica que ele tem que o França não tem. Porém, o França é um cara que ele tem aquele domínio de bola, aquele algo a mais refinado, que ele consegue fazer a jogada para fazer o gol. Então, mas nesse ponto que você falou, mais letal. Mais frio, você acha? O cara da pequena área, né? Na cara do goleiro, né? Giovanni, quem que você acha que tem mais facilidade? Quem é mais técnico, né? Quem tinha mais facilidade de buscar a bola, fazer uma tabela? França. Mais técnico, França, com certeza. Na minha opinião, o França era bem mais técnico para buscar a bola e para criar jogada, além de finalizador, né? Mas nessa pergunta aí, França. França, né? E para você, Marcos, quem que tem mais identificação com o clube? Quem é mais ídolo? França ou Luiz Fabiano? Eu acho que essa identificação ela passa por alguns processos, né? Eu acho que pesa muito o Luiz Fabiano ter tido um retorno. Ele teve esse retorno, encheu o estádio para receber ele, tem cantos para ele. O França não teve esse retorno, apesar de ter sido um jogador que merecia até um reconhecimento maior nessa parte. Mas eu acho que o Luiz Fabiano acabou tendo mais identificação por isso, né? Teve um retorno, teve a época também, né? Hoje nós temos mais essa parte de internet, que não tinha na época do França, de Twitter, de Instagram, né? Então acho que isso aí aproximou mais o torcedor e o torcedor começou a reconhecer mais esses jogadores nessa época. Lembrando, né, que eles são bem parecidos os dois, né? Os dois têm, o França tem 182 gols com a camisa de São Paulo, isso, em 327 partidas, que dá uma média de 0,55 gols por jogo, né? Isso. O Luiz Fabiano tem 347 jogos, 212 gols, 0,101 gols por partida. Um pouquinho maior a média do Luiz Fabiano, mas são bem parecidas as médias dos dois, né? Títulos, ambos não têm muito título com São Paulo, né? Que é muita conquista, né? O Luiz Fabiano ganhou apenas o torneio Rio São Paulo e a Sul-Americana de 2012, onde ambos ele não foi protagonista, ele era coadjuvante, né? Já o França ganhou pouco, mas foi protagonista, né? Ele ganhou o Paulistão de 98, de 2000, sendo artilheiro do São Paulo, né? Então, por isso, Bruno, quem que você acha que era mais... São Paulo também. E o São Paulo de 2001. Quem que você acha que era mais decisivo? Você falou que o mais letal era o Luiz Fabiano, mas mais decisivo, em jogo importante, em jogo de final, em jogo de mata-mata. Quem que era mais decisivo dos dois ali? Igual você falou, se você colocar a questão de títulos, ambos têm poucos títulos para o São Paulo, né? Tem uma identificação grande com o clube, mas tem poucos títulos. Mas na hora do vamos ver, o França, nos títulos do São Paulo, ele foi artilheiro em tudo, né? Ele foi artilheiro nos dois campeonatos paulistas que o São Paulo ganhou, e foi artilheiro também na Copa Rio São Paulo, que o São Paulo ganhou. Então, se você colocar o número do Luiz Fabiano, em 2012, ele fez um gol na Sul-Americana. Então, acho que contra a Ledilson, não, contra quem foi? Católica, né? Laú, foi aquela Laú. Então ele tem um gol numa competição que o São Paulo se sagrou campeão. E ainda assim teve o caso, né, que ele foi expulso no jogo decisivo. Então, para mim, o peso maior é o do França. O França acha que é mais decisivo, para título, né? sim. Tá, e Giovanni, quem que você acha que cabeceia melhor? Ser um lateral, você vai fazer o cruzamento ali na área, você vê os dois na área. Quem que você buscava, cara? Luiz Fabiano, França? Quem que você acha que é mais... Os dois eram bons, né? Mas o França acho que ele era melhor na cabeça. Na bola aérea, você acha que o França acho que ele era melhor do que o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, assim, fez, o estilo dele de fazer gol era diferente, né? Eu acho que o França na cabeçada ali é melhor. Marlos, você lembra de duas partidas de ambos ali, inesquecível? Não partida inesquecível, uma partida que marcou você,
Algum gol que eles fizeram? Assim, o França teve 2 jogos ali que eu achei, que eu gostei, que a primeira é a final de 98, onde o Raí é o melhor em campo, mas não podemos nos esquecer que o França faz 2 gols, e o gol do Raí é um toque do França de cabeça, então é uma decisivo, né? senhora partida, né? E teve o gol, se não me engano, contra o Rio Claro, que é um golaço do França. Rio Branco, né? Rio Branco, que é um golaço, que é um gol que eu lembro até hoje, que eu assisti esse jogo em casa, mas um gol antológico. E do Luiz Fabiano, cara, tem algumas partidas, eu acho que 2012, quando ele quebrou a sequência de 7 anos sem vencer o Clássico contra o Corinthians, e ele fez... esse jogo foi importante É o gol que também. ele fez no Pacaembu lá, né? E tem os 5 gols dele, né? Contra o São Raimundo. Não, São Raimundo. Foi 5 O gols. França fez também uma vez contra o Botafogo da Paraíba, se não me engano. Acho que fez 6 gols, cara, na Copa do Brasil. Os São Paulo, caras o França, né? esse jogo acho que acabou 10-0. É, acho que o França fez 6 gols, se não me engano, 10-0. nesse jogo aí, cara. Não tenho muita certeza também, não. Na verdade, que os dois são muito artilheiros, Não né? sei se ele fez 6 gols, mas esse jogo acho que acabou 10-0. Foi muito gol. Na verdade, que são 2 artilheiros, né? É pena que eles não ficaram muito tempo no São Paulo em relação a títulos, né? O França ficou quase 4, 5 anos no São Paulo, né? 97, 2001. Ele chegou em 96, né? É. 96 Então, até mas titular é 98, que é a posição dele, reserva do Dodô, né? Em E o Luiz 98, né? Fabiano foi de 2001, né? Que ele chegou por empréstimo. Daí em 2002 ele retorna em definitivo até 2004 e depois tem de 2012 a 2015. Isso. Na verdade, eles são jogadores que fizeram muita história no São Paulo, fazendo gols com poucos títulos, né? Eles também tinham algo diferente, né? Embora esses 2 artilheiros, né? O França era mais alto astral, mais de bem com a vida, mais alegre, né? Mais light, né? Já o Fabiano é um cara mais nervoso, é um cara que tinha uma relação com a torcida muito de amor e ódio, né? Deixar o time na mão. Já tinha o time na mão, entendeu? Era outra cabeça, né? Então tem a frase emblemática dele, né? Entre bater pênalti e drible. Exatamente, né? Mas eu acho que, igual você falou, o Luiz Fabiano, cara, embora ele tenha ganho poucos títulos com o São Paulo, eu acho que ele é mais identificado com o São Paulo do que o França. Por isso, por esse amor e ódio, entendeu? Por exemplo, coava no estádio, né? Luiz Fabiano. Só que além da questão que o Marcos falou de mídia social, que hoje na época do França não tinha, não era tão forte, acho que pesa também a questão da seleção brasileira, carreira na Europa, então ele criou um nome lá fora, entendeu? Por Fabiano, né? Se você colocar carreira por carreira, a carreira do Sim. Fabiano foi muito mais consagrada. A Copa do Mundo, né? Ele fez gol em Copa do Mundo. Ele foi titular da Copa do Mundo, Luiz ele Fabiano. ganhou o Mundial de Clubes. E o retorno dele após isso, né? Então criou uma mística maior em cima dele, até por isso. Então, e a torcida do São Paulo também, porque nos últimos anos andava muito carente de ídolos, né? Então, mas se você colocar lado a lado, fica meio complicado, né? Você acha que o Luiz Fabiano escolheu o São Paulo na volta pro Brasil, faz ele ser um pouquinho mais ídolo? Embora o França não teve essa opção, né? O França não voltou pro Brasil, Não né? teve essa opção, né, cara? O França não voltou pro Brasil. Ele tinha chance de ir qualquer para as Ele galinhas, para outros tinha- clubes, ele deu preferência pro São Paulo, né? Segundo o relato dele, Todo mundo queria ele. Ele rejeitou a galinha, né? Porque a aposta era maior, financeiramente era melhor do Corinthians. Então né? isso aí é uma coisa que a gente não pode deixar passar também, né? É verdade. Mas vamos lá, então para nós não ficar em cima do muro, né? Lembrando que não é porque um ganhou que o outro seja ruim. São 2 artilheiros, 2 camisa 9, que eles, dois se craques, eles né? jogassem hoje 10% do que eles jogaram, era titular absoluto de São Paulo, entendeu? Não porque agora tem o Breno Luciano, mas o Pablo, né, que estava até Você é louco. 2 meses atrás, né? Vamos lá, vou começar com você, Marcos. Né? Baseado em tudo que nós falamos aqui, sobre as cartas do jogador e tal. Quem que é o Zica? Do Zica entre Luiz Fabiano e França. Então, o que eu coloco para definir? De um lado você tem o artilheiro, a gente falou aqui dos números, né? O Luiz Fabiano média melhor, mais gols, sem contar que alguns recordes, né? É o artilheiro do São Paulo na história em campeonatos brasileiros, é o artilheiro do São Paulo em Libertadores também, ao lado do Rogério Ceni. Só que do outro lado tem um cara que quando chegava em semifinal e final, ele era extremamente importante Crescia, e né? finalizava, e resolvia o jogo. Então, para mim, era o França, o Zica do Zica é o França, porque ele foi mais decisivo. Para você, Giovanni, quem foi o Zica do Zica entre França e Luiz Fabiano? Para mim, o Zica do Zica, para mim, o França, com certeza a França. Jogava, o estilo de jogo dele me agrada mais, não ramelava tanto, né? Apesar de que o Luiz Fabiano tem aquele negócio que fazia gol com as galinhas e tal, mas quando precisava, ou ele tinha sido expulso, ou ele estava fora de final, estava machucado. Isso é verdade, né? Se machucava Então, pra caramba, ele se né? machucava muito, né? Tinha muita contusão. Então, assim, no final da conta ali, pra mim, o Zica do Zica, eu fico com o França. Ah, é? Fico com o França. Então deu França, mas vamos ver aqui, Bruneco. Você é França ou Luiz Fabiano? Quem que é o Zica do Zica? Cara, isso daí fica, pra mim fica até fácil responder, porque o França, pra mim, foi muito mais jogador. Ah, é? Muito mais completo.
é um cara que decidia campeonatos, embora não ficou muito tempo no São Paulo, né? Poderia ter retornado depois, mas se colocar lado a lado, para mim, embora o França, que é o quinto maior artilheiro, né? E o segundo é o terceiro, se você colocar lado a lado gols importantes que realmente valeram, que tiveram algo fundamental para o São Paulo, foi o do França. Então, para mim não tem nem... O França fazia muito gol do 1x0, né, cara? O França fazia muito gol do 1x0. O Sabino fazia gol também do 1x0, mas fazia muito gol do 4, 5x0. Já tava do 3, 4, dando goleada e metia gol, né? Mas também fazia gol de 1x0 também, Sim, né? e só completando agora, o Luiz Fabiano é um tipo de centroavante que você encontra hoje no futebol. É aquele cara da última bola que você encontra. Agora, O França já é mais França difícil. você não encontra mais um. Muito difícil. O França, se ele quisesse, ele podia jogar até armando, né? Ele jogava até como armador, né? Podia ser um 10, né? Um Tinha 10, ele uma podia qualidade ter a essa qualidade de voltar mais e distribuir a jogada Sim, para os com atacantes. certeza, né? né? O França França, com o perfil físico de um centroavante, né? Ele não tinha o perfil de um centroavante, né? Sim. Então ele tinha que ter mais talento, mais velocidade para compensar, né? Você vê, ó, e na Copa 2002, que o França estava voando, né? O França ficou de fora e o Luizão foi o reserva do Ronaldo Fenômeno na Copa O Romário 2002. foi né? de fora dessa Copa também. É, Então, você vê, o França com toda a sua técnica, naquele tempo, naquela época, não jogava na seleção. Hoje, nós temos... Quem que é o nome da seleção que é brasileira? complicado. O do City lá, o Jesus. Gabriel Jesus. Fraquíssimo. Mas olha só aí, pra minha surpresa, 3x0 pro França, mesmo o Luiz Fabiano sendo Unânime mais mesmo, letal, cara. ó, mais letal, Nem precisou mais desempatar, dedicado à né? torcida e deu 3x0 pro França. É isso aí, então o França leva o Zica do Zica de hoje, né? A gente vai ter mais duelo aí, vamos ter mais aí, talvez um Lugano e Miranda, Careca e Chulapa. Spoiler, né? spoiler. Vamos fazer aí também, vamos fazer aí Moroso. Pablo e Vitor Chiesa, Allan Kardec. Pablo e Gilberto. É isso aí. Mas vamos lá, curta lá no nosso canal, né? Dê o like pra gente lá, dá essa força pra nós lá, galera. E tamo junto.